Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é sexta, 23/6/23. Esse é o seu Diário Econômico. Toda a apresentação minha de economia e conjuntura, eu começo pelo cenário global e acabo terminando falando de Brasil. Mesmo que no final do dia eu precise acertar o cenário brasileiro, eu faço questão de passar pelo internacional antes. E quem já ouviu minhas apresentações também já deve ter ouvido a minha explicação para isso, que é bem simples. É o cachorro que abana o rabo. Se o mundo vai para um lado, é muito difícil a economia brasileira ir para o outro. E o mundo certamente aqui é o cachorro. Eu tô falando isso porque ontem foi daqueles dias típicos em que quem mandou foi o cenário global. A turma gasta um tempão discutindo Copom, etc., só que não fez tanto preço assim. O mercado, por exemplo, continuou colocando 0,25% de queda na reunião agora de agosto e também uma Selic de 9,25%, 9,5% lá para o final de 24%, que é a mesma coisa que estava antes do Copom. Mas por que a nossa bolsa então caiu 1%? Para mim, essencialmente porque os títulos dos governos ficaram sob pressão de venda em todo o mundo, ou seja, juros futuros para cima ao redor do globo. Na quarta, o Powell, no seu tira, põe, deixa ficar, já tinha dado um recado duro. E ontem o que a gente viu foi mais uma série de decisões de bancos centrais mandando o recado de que a inflação continua a ser uma ameaça e que eles continuam levando isso a sério. Por exemplo, a Inglaterra subiu para 5% sua taxa, Suíça foi para 1,75% e não descartou aumentos adicionais, e a Noruega deu o mesmo recado depois de levar sua taxa básica para 3,75% ao ano. Até os países mais heterodoxos, vamos dizer assim, como a Turquia, precisou dar um choque de juro ontem. Eles levaram ali de 8,5% para 15% a taxa. E olha que o número ficou mais perto das projeções mais lights. O consenso achava que ele ia para 20%, por exemplo. E aí, só para dar um exemplo, o juro americano de 2 anos bateu a máxima vista aí desde o evento do SVB, aquele banco que quebrou lá em março desse ano. A leitura então é que a escolha dos BCs é mais uma vez tratar essa persistência da inflação, mesmo que às custas do crescimento. Daí essas reações negativas que a gente viu dos investidores e dos mercados. Bolsas no vermelho, dólar forte pelo mundo e também commodities para baixo. Obviamente com algumas exceções em cada um desses mercados. Interessante, por exemplo, que o nosso real ficou praticamente no 0 a 0, mesmo com esse ambiente negativo global. Pelo jeito foi por conta do Copom, que foi mais conservador, como a gente já conversou no pod de ontem. A grande pergunta que volta então para o centro do debate global é a velocidade da desinflação no mundo e o quanto que isso pressiona os banqueiros centrais. Porque relembrando, a turma, os investidores vinham se empolgando com a queda da inflação global, muito centrada ali em commodities e também essa sobra de estoques que a gente está vendo em vários setores depois da normalização das cadeias globais no pós-Covid. A inflação de serviços preocupava, parou de preocupar e agora parece que voltou para as orações dos bancos centrais. Tem sinais de melhoras nesse front também, mas o ponto, de novo, é a velocidade dessa melhora da inflação de serviços e o quanto que ela perturba os banqueiros centrais que têm uma meta para entregar de inflação. E, vamos dizer, eles não entregam há um tempo. Agora, pensando alto aqui com vocês, eu me pergunto, se os BCs voltaram a apertar as condições monetárias e de crédito ao redor do globo, quando que o mercado volta a se preocupar com a atividade econômica e a tal da recessão que todo mundo fala ou falava, mas ela nunca chega? Isso tudo vai ser suficiente para reverter o dólar fraco que a gente tem visto recentemente em vários países, incluindo aqui? Nada acontece de uma hora para outra, Mas me parece que o viés positivo dos mercados, que a gente está vendo desde março, tem que perder ímpeto, até porque as perguntas que todos se faziam meses atrás, antes da mini crise bancária, voltaram para a mesa. As respostas a gente vai descobrindo aqui diariamente juntos. O lado positivo é que, no relativo, o Brasil tem sido bem visto pelo gringo. Mas, de novo, ainda é o cachorro que abana o rabo. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.